Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bom, eu sou Mariélida, faço parte do Colégio Dom Bosco São Miguel dos Campos, sou coordenadora pedagógica dos segmentos Fundamental 2 e Ensino Médio e como vocês puderam ver, estou em casa, porém o trabalho não para. E hoje eu vim aqui contar para vocês uma novidade. O nosso colégio preparou uma programação super extensa e legal para vocês, programação essas com aulas online. Essas aulas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, Colégio Dom Bosco, e lá os professores irão compartilhar junto a vocês aulas, questões, para que vocês, mesmo em casa, não deixem de estudar, ok? E outra coisa, não esquecendo, estou com muita saudade e espero que a nossa rotina volte o quanto antes. Um abraço e bons estudos! Olá, galerinha do segundo ano do Colégio Dom Bosco, aqui quem fala é a professora Cíntia Sulani e hoje com a disciplina de Filosofia. Na aula de hoje vamos aprender sobre lógica e para que você entenda melhor e acompanhe o que eu vou falar, eu peço a vocês que abram o livro de vocês no capítulo 2, na página 14, 15, 16 e 17, para que vocês possam acompanhar. Vamos lá? O estudo da lógica. O que é lógica? Lógica é o estudo das regras dos raciocínios e dos métodos para distinguir os raciocínios corretos dos raciocínios incorretos. De um modo que você possa entender melhor, falamos que a lógica ela é a organização do pensamento correto. Nem todo pensamento é uma lógica, mas quando eu passo a organizar o meu pensamento, aí sim eu estou praticando o estudo da lógica. Por isso que a lógica ela é a organização do meu pensamento. Quando eu passo a organizar os métodos para distinguir os meus raciocínios, eu estou utilizando a lógica. A lógica ela é a área da filosofia que estuda os modos de produção do pensamento correto, para que eu atinja o meu pensamento correto. Certinho, galera? Vamos lá. Quando pensamos, utilizamos uma regra de raciocínios, certo? E quando utilizamos essa regra de raciocínio, estamos praticando o conjunto de regras que chamamos de lógica. Praticando o conjunto de regras que chamamos de lógica. Quando pensamos, usamos um conjunto de regras de raciocínio, o qual está pressuposto em nosso pensamento. O que a lógica ela irá fazer é deixar clara as nossas regras de raciocínio, vai nos ajudar dando-nos clareza através do nosso pensamento, certinho? E qual a importância do estudo da lógica? A importância de seu estudo está justamente em treinar o nosso pensamento. Treinar o nosso pensamento de modo que as nossas argumentações e as nossas explicações, elas não sejam baseadas em raciocínios inválidos. Então, para que o meu pensamento, ele não seja um pensamento inválido, eu preciso treinar esse pensamento de forma a organizar o meu pensamento, de forma que eu venha dar explicação para esse meu pensamento, certinho? E se nós observarmos, todos nós pensamos logicamente. Todos nós praticamos a lógica de alguma maneira no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muitas das vezes, de maneira que nós não estejamos nos dedicando a esse estudo. Quando utilizamos a lógica no nosso dia a dia, não quer dizer que estamos nos dedicando ao estudo da lógica. Porém, a lógica ela faz parte do nosso dia a dia. Tanto é que a expressão é lógico, ela é bem falada por nós. Quem é que nunca utilizou a expressão? Todos nós praticamos a lógica de alguma maneira no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muitas das vezes, de maneira que nós não estejamos nos dedicando a esse estudo. Quando utilizamos a lógica no nosso dia a dia, não quer dizer que estamos nos dedicando ao estudo da lógica. Porém, a lógica ela faz parte do nosso dia a dia. Tanto é que a expressão é lógico, ela é bem falada
por nós. Quem é que nunca utilizou a expressão é lógico, que significa claro, evidente? Então, várias vezes utilizamos a expressão é lógico. Um exemplo disso, quando voltarmos às aulas, se eu perguntar para vocês se vocês estavam assistindo a videoaula, se vocês estavam respondendo atividades que estavam sendo direcionadas para vocês, vocês vão responder o quê? É lógico, professora. Tá vendo? Essa expressão, ela faz parte do nosso dia a dia. Agora vamos para a história da lógica. Onde é que surgiu a lógica? A lógica, ela surgiu na Grécia a partir do século IV, através do filósofo Aristóteles. No século IV, tanto é que Aristóteles ele é considerado o fundador da lógica, tá, galerinha? Então vamos lá. No século IV, a Grécia ela passava por um momento de instabilidade política, por um momento de guerras por conquistas e de uma rivalidade entre classes muito grande. Então, o que é que vai acontecer? Então, os grandes mestres, eles eram chamados para aconselhar sobre a questão que a Grécia estava passando. E um deles foi Aristóteles. E Aristóteles, ele contribuiu com a lógica denominada de teoria da demonstração. Ele criou essa obra chamada Teoria da Demonstração. Segundo essa obra, a linguagem, ela pode isolar as qualidades ou atributos de um ser, dizendo, por exemplo, que o ser humano ele tem os atributos de animal e de racional. Essa teoria da demonstração vai ser a partir dela que surge o conceito das regras da lógica. Por quê? Porque Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que para que o nosso pensamento ele seja organizado, precisamos utilizar de regras do raciocínio. Porque uma vez que eu utilizo dessas regras do raciocínio, eu não vou cometer erros. Porque muitas das vezes a gente comete erros utilizando a lógica. Se não utilizarmos a lógica com base em raciocínios, com base em regras, esse nosso pensamento, ele vai nos levar a cometer erros. Então, pensamento organizado, não vamos cometer erros. Se nós passarmos a organizar o nosso pensamento, esse pensamento ele não vai ter erros. Então, o estudo da forma de se pensar corretamente vai fazer com que nós não nos enganamos. Por quê? Porque existem várias afirmações. Hoje em dia, redes sociais, existem várias notícias que são fakes, mas será que você sabe distinguir o que é uma notícia fake? Para isso é preciso que você esteja com o seu raciocínio correto, com as suas regras, utilizando as suas regras, fazendo parte do seu pensamento para que eu possa distinguir os pensamentos corretos dos pensamentos incorretos, as afirmativas que são corretas das afirmativas que não são corretas, para que eu não me engane. Então, o estudo da lógica, segundo Aristóteles, é muito importante, por quê? Porque quando eu passo a organizar o meu pensamento, eu não vou cometer erros, eu vou pensar corretamente. E terceiro, porque esses estudos, ele vai me fazer ter informações sobre determinadas circunstâncias, se aquelas informações elas estão sendo certas ou se elas estão sendo incorretas. Agora vamos também estudar sobre o conceito da lógica. O termo lógica, ela vem do grego, logos, que significa conceito, palavra, razão. E Aristóteles também vai dizer que na lógica, que a lógica ela vai se relacionar com uma proposição. Na lógica você tem uma proposição e essa proposição ela vai se relacionar com uma preposições. E com isso você vai ter a conclusão necessária para determinar. Falando sobre o conceito da lógica, vamos falar também sobre a importância dos argumentos. Na lógica utilizamos argumentos, certo? E esses argumentos eles são compostos pela preposição. A preposição é algo que pode ser afirmado ou negado. Então, para que eu possa utilizar os meus argumentos, eu vou utilizar a preposição. E a preposição é algo que eu posso negar
ou algo que eu posso afirmar. Vamos trabalhar com exemplos. Se eu disser assim, o candidato fulano é o mais forte, eu estou afirmando algo. Então, isso é o quê? Uma preposição. Se eu digo assim, o jogador cicrano, ele é um craque, eu estou o quê? Eu estou afirmando que o jogador, ele é um craque. Então, isto é uma preposição. Se eu digo assim, na minha rua há um ponto de ônibus, eu estou afirmando. Então, quando eu afirmo algo ou quando eu nego algo, no meu argumento eu estou utilizando uma preposição. Se eu faço uma pergunta, chove hoje? Não é preposição. Por que não é preposição? Porque eu estou fazendo uma pergunta. Eu não posso afirmar se choveu ou se não choveu. Então, perguntas não é uma preposição. Só vai ser preposição aquilo que eu posso afirmar ou aquilo que eu posso negar. Certinho? No estudo da lógica, temos preposições. Quando eu junto duas preposições, eu chego a uma conclusão. E essa conclusão chamamos de premissas. Então, vamos lá. Duas preposições me leva a uma conclusão. Essa conclusão eu chamo de premissas. Vou citar exemplo para que vocês possam entender melhor. Preposição A diz o seguinte: países com grande dívida interna não crescem. Preposição A. Países com grande dívida interna não crescem. Preposição B. O Brasil tem grande dívida interna. Qual é a premissa? Portanto, o Brasil não cresce. Outro exemplo, para que vocês compreendam melhor. Preposição A. Os seres vivos possuem código genético. Preposição B. Pedro é um ser vivo. Qual é a premissa? Logo, Pedro possui código genético. Observem que eu tive duas premissas. Observem que eu tive duas preposições. E essa preposição vai me fazer chegar a uma premissa. Se vocês observaram, toda premissa, ela inicia Brasil não cresce. Outro exemplo, para que vocês compreendam melhor. Preposição A. Os seres vivos possuem código genético. Preposição B. Pedro é um ser vivo. Qual é a premissa? Logo, Pedro possui código genético. Observem que eu tive duas premissas. Observem que eu tive duas preposições. E essa preposição vai me fazer chegar a uma premissa. Se vocês observaram, toda premissa, ela inicia com dois termos. Ou o termo logo ou o termo portanto. Então, toda premissa, ela sempre vai ser iniciada por dois termos. Logo ou portanto. Certinho, galera? Bom, na aula de hoje ficamos por aqui, só relembrando a vocês, lógica está no capítulo 2, página 14, 15 e 16. Tem direcionamento para vocês, tá? Tem atividade para ser respondida através do capítulo 2 e da videoaula, que é a atividade da página 20. Então, corre, abre aí o livro de vocês, Filosofia, página 20, quero ver todo mundo respondendo essa atividade, certinho? Beijo para vocês, saudades de todos!